Sr. Bolívar Lamounier é diretor da Augurium, Análise, Consultoria e Empreendimentos. Lamounier é bacharel em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia. Atualmente, é membro do Comitê Assessor Acadêmico do Clube de Madrid, entidade integrada por ex-chefes de Estado, criada em outubro de 2002, com o objetivo de promover internacionalmente a democracia. É também membro do Conselho Deliberativo da Fundação Care Brasil. É com muito prazer que convido o Sr. Bolívar Lamounier a fazer uso da palavra. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Grande prazer participar dessa 22ª edição do Fórum. Estou aqui vivendo uma experiência realmente emocionante de ver um nível tão extraordinário de organização para debater ideias no Brasil, num momento até de pessimismo. Eu acho que tudo isto me reconforta e me anima a tentar fazer uma contribuição, mínima que seja, a esse debate. Eu gostaria de, a propósito do tema, cultura da liberdade, eu começaria fazendo uma afirmação talvez arrojada, mas entendo que a cultura moderna é uma cultura de liberdade, toda ela. Os países que tentaram cercear a liberdade até o limite do possível, os regimes totalitários, sempre apelaram para mitos passadistas, para fantasias românticas do passado. No nazifascismo na Alemanha, com ideais românticos da antiga e imaginária Alemanha. No caso do comunismo soviético, aquela mistura de um Rousseau um pouco entortado com o despotismo oriental. É uma tentativa de entrar no mundo moderno com ideias antimodernas, com uma recusa total e absoluta da modernidade. Então, como condição necessária para a liberdade, eu diria que é a própria modernidade, são as ideias do mundo moderno que fazem isto. Agora, é claro que isso não diz o suficiente, é preciso nós estudarmos um pouco mais, fazermos comparações entre países, verificar algumas diferenças importantes para começarmos a entender em que consiste uma cultura de liberdade, o que pode ameaçá-la e o que nós podemos fazer para preservá-la. No Brasil, e acredito que as minhas observações são razoavelmente válidas para toda a América Latina, no Brasil nós temos uma resposta quase que automática. Quando nós perguntamos por que o Brasil não anda, por que nós não progredimos, por que nós não nos modernizamos, surge uma resposta: é a cultura. Mas qual cultura? É a cultura da colonização, é a colonização portuguesa, é a Península Ibérica. Então, nós imediatamente respondemos dizendo que a resposta está no passado. São os grilhões do passado que nos aprisionam e nos impedem de prosseguir na nossa marcha ascensional para o desenvolvimento político, social, cultural. Eu queria, sem poder me deter no tema, chamar rapidamente a atenção de todos, se é que é necessário, para a extrema fragilidade deste argumento. Ainda que esta explicação fosse razoável para algo que está 5 séculos atrás, é necessário que nós tenhamos alguma explicação de como essa matriz, esse DNA maléfico, foi se reproduzindo, se mantendo e se transformando a ponto de se manter efetivo, a ponto de se manter um grilhão no presente. 5 séculos depois, em vez de 2 ou 3 milhões de pessoas habitando o país, nós temos 200 milhões. Em vez de uma economia rural atrasada, escravocrata, nós temos uma nação semi-industrial, mas nós continuamos, como reflexo condicionado, a tentar entender as coisas através do passado remoto, porque parece confortável,
Parece que a explicação fecha e nos dá um certo conforto. Nós entendemos porque é tanto mal em volta que ele deve ter uma causa assim abrangente que o mantenha por tanto tempo. A resposta fácil, mas, como eu acabei de dizer, provavelmente muito errada. Poucas semanas atrás eu causei um certo escândalo numa entrevista de jornal, escândalo involuntário, quando perguntado sobre a questão da corrupção no Brasil, eu disse, eu acho que tem muito pouco a ver com o passado, tem muito mais a ver com o presente e com o futuro. A corrupção aumenta porque a riqueza aumenta, porque a riqueza móvel aumenta, a riqueza que a pessoa pode ambicionar aumenta, porque a facilidade de assambarcar riqueza alheia de outros ou do poder público aumenta. Então, o atrativo, a sedução da corrupção também aumenta e aumenta as oportunidades. Me lembro que muita vez a gente ficou chocada, porque isso ia de encontro, não é? Isso colidia com crenças muito arraigadas, que a nossa corrupção vem da família patriarcal, do chefe patriarcal, do pobre fazendeiro com seus filhos ali, cuidando da sua fazenda 300 anos atrás, com alguns escravos. Mas como é que poderia aquela cultura chegar a São Paulo, a Porto Alegre, ao Rio de Janeiro, no ano de 2009, e ainda continuar produzindo corrupção? Como é que poderia produzir corrupção do tipo que nós observamos hoje, através de mega contratos de publicidade, de grandes superfaturamentos ou subfaturamentos, de pagamentos suspeitos em paraísos fiscais? O que tem a ver o pobre do pátria-famílias do mundo rural de séculos atrás com isto? Eu digo, muito pouco. Ou nós não sabemos qual é a causa, ou certamente não são estes do passado. É neste sentido que eu queria tentar dirigir às senhoras e aos senhores algumas poucas palavras, não para abordar em si o tema da cultura, mas dentro da minha formação, que é mais de sociólogo e cientista político, refletir sobre o mundo que nós temos hoje no Brasil, em alguns 3 ou 4 blocos aqui rapidamente, da perspectiva que estou dizendo. Sim, nós temos mazelas que vêm do passado, mas nós temos que entender como que elas se reproduzem no dia a dia, como é que elas continuam operando no mundo atual a ponto de causar tão graves disfunções. A primeira que eu mencionaria, então, não todos os empresários do Brasil têm ampla consciência disso, é o que nós poderíamos chamar a economia patrimonialista, né? A economia gerida como se fosse uma extensão da casa real, né? Essa é a definição técnica de patrimonialismo. O grande gaúcho Raimundo Faoro escreveu um livro maravilhoso sobre isso, Os Donos do Poder, interpretando o Brasil como uma espécie de réplica que nunca acaba do patrimonialismo português. É uma economia gerida como se fosse a partir da casa real, como se toda a riqueza pertencesse à casa real, que a concede ou não concede a favorecidos seus,